Eu recebi uma ligação do Rogério por volta de 11h30, meia-noite. Ele foi na minha porta e ali a gente foi até o encontro dele. No caso, só eu, minha esposa ficou dentro de casa. E ali ele veio relatar algo em relação à minha filha e à minha esposa, falando que o pastor abusou da minha esposa e tirou a virgindade da minha filha. E eu, para me precaver, porque eu temia muito pela vida do meu filho, que meu filho se encontrava lá do outro lado, lá na Froreg. E meu filho estava da mesma forma que ele fez comigo, falando que a minha esposa foi abusada e a minha filha foi estrupada. Eles fizeram com meu filho, que na época ele tinha a idade de 19 anos. Então a minha intenção dessa gravação foi porque eu quis fazer essa gravação no intuito de provar para o meu filho a verdade. Como é que tá, meu irmão? Uma banhada. Esse aqui é o gaúcho, já ouviu falar do gaúcho? Já. Da pega do sapo. Aí, ó. Pô, Zé, tô sem dormir. É mesmo? Sem dormir, porque o relato que tu me deu, a André chegou ali explodindo ali. Ela não pode, assim, explanar que eu estive contigo na madrugada. Eu assim, ó, tu não fala nada, senão tu me deixa mal, entendeu? Mas aí tu vai levando, cara, tu vai levando. Pô, o Júnior já falou comigo novamente hoje. Entendendo? Falou, Rogério, o que você, assim, pretende ajudar, tu assina embaixo. Tu pode falar com qualquer um, já contando que eu me ajudo. Só pode avisar o Márcio que eu ajudo ele. Então, a gente arruma um emprego pra ele. Você tem carteira de motorista, não tem? Tem, tá categoria B. Então pronto, cara. Então a gente te ajuda, meu irmão. E ali eu levei essas duas provas. Foi o encontro do meu filho, levei essas duas provas para ele. Foi quando eu mostrei a gravação para ele, ele começou a chorar. Ó, eu falei pro teu filho, a gente vai ajudar teu pai, rapaz. Fica tranquilo no teu trabalho. Teu filho já tá até empregado lá com nós, cara. Tá filmando, tá fazendo um negócio assim. Meu irmão, a gente vai ajudar o teu pai. Porque nós temos que ter prova pra acabar com ele, pra destruir ele de vez. Vou te falar uma coisa, quer ver uma prova pra destruir ele? Tu tem que pegar tua filha, levar ela no ginecologista escondido, então tu chama ela, dá um passeio com ela. Filha, vem cá. Conversa com a tua família, cara. Fala a verdade pro teu pai. Aconteceu alguma coisa, ela vai te abrir, ela vai pra fazer exame. Leva ela no ginecologista, vai fazer um exame nela e vai constatar. Primeiro conversa, primeiro pra ver se fala antes. Por que a filha dele, quantos anos tem? Ainda bem, minha filha tem isso, pode dizer, fez 16 anos. E logo em seguida eu fiz o exame da minha filha, não porque eu duvido da integridade da minha esposa, da integridade da minha filha, e quanto menos ainda do pastor. Porque ele nos ensinou a verdade, nos ensinou a ter caráter, a honrar a esposa, a honrar os filhos, e nos ensinou o que é uma família. Se meu esposo, ele não tivesse uma cabeça boa, uma pessoa dotada de Deus, uma pessoa da igreja, se ele fosse outro tipo de pessoa, a primeira atitude que ele iria tomar seria me matar e depois matar o pastor. Ou seja, a destruição está dentro da minha casa. Agora você não tem que esperar mais nada. Tem que conversar com a tua esposa, com a tua família. E se você realmente quiser força sair de lá, você conversa logo com a tua esposa. Senta aí, que parada é essa aí? Senta aqui, conta tudo aí, eu sei de tudo. Vai contar, tu é minha mulher, tu vai continuar sendo minha mulher. Mas fala tudo pra mim. E deixa que o resto a gente agita, Maru. Você não vai ficar sem trabalho, você não vai ficar sem casa, você não vai ficar sem nada. Ó, se você quiser. Nós tá contigo. Se você quiser, Rogério, amanhã, mesma hora que você quiser, você vai ficar na rua. Arruma uma casa pra você, aluga uma casa pra você, arruma um trabalho pra você de carteira assinada. Mas vai ter trabalho pra tudo, ó, de repente até numa Froreg. Numa Froreg mesmo, não vai ter arrumar trabalho lá. De carteira assinada numa Froreg. E tu vai daqui a pouco vai ver com a tua vidinha aí, meu irmão, tranquilo, tá com a tua casinha, vamos te ajudar, meu irmão. Se você quiser continuar lá pra poder você esperar o tempo aí acontecer, fazer exame, alguma coisa, quiser dar um tempo, se você falar assim, Rogério, eu quero sair hoje, sair amanhã. O gaúcho falou que tem uma casa aí dele, ali perto da onde? Não, fica tranquilo, tem uma cara, mostra pra tu. Bota lá, de hoje pra amanhã. Aí, meu irmão, a gente bota lá, a gente vai atrás da casinha. Rogério, eu quero morar em Jacarepaguá. Rogério, eu quero morar em Niterói. Olha como esse homem é mau caráter, a ponto de chegar no meu portão e falar dessa forma pro meu esposo. Dizer que o pastor abusou de mim e tirou a virgindade da minha filha. Eu comecei com o Márcio começou comigo, Andréia. Eu conheço o seu caráter, eu conheço o caráter do meu pastor, então eu vou gravar. Vamos lá, me diz uma coisa, Márcio, me diz aqui, olha aqui uma coisa. Me diz uma coisa. Novo pra caramba, tu nunca viu o pastor, você nunca viu o pastor lá na fazenda com alguém, assim, tu nunca pegou no fragante ele numa parada dessa? Eu nunca peguei, nunca vi. Você é um cara que vai pagar bilhete e vai pra tudo. Nós vamos falar com o Júnior, arrumar câmera, filmar tudo que estiver lá dentro, mano. Entendeu? Porque nós temos que ter prova pra acabar com ele, pra destruir ele de vez.
O Rogério chegou na minha tia, foi na minha tia, chegou aí na casa da minha tia e contou, falou isso pra minha tia. Da minha tia foi pra minha avó, do meu tio e foi se espalhando na família. Ele foi lá na minha tia, contou pra ela e dessa forma se espalhou pela minha família. Eu cresci aqui desde pequena, ele pra mim é um pai, como um pai pra mim, respeito muito ele também me respeita muito. Minha família tem ele como um pai, como um amigo, como irmão, ele ajuda a minha família muito e me ajuda também. Eu fiquei muito triste e ao mesmo tempo revoltada por essa mentira, né? E também fiquei bem triste mesmo quando ele afirmava o tempo todo, ele afirmou pro meu pai que se fizesse o exame ia constar lá que tinha acontecido mesmo. Quer ver uma coisa que prende ele na hora? É você fazer um exame da tua filha. Fez o exame da sua filha, não constatou nada, tu esprana. Sabe quando ele é preso na hora? Preso na hora? Na hora. Na hora. Fazer tua filha de menor. Eu fui para lá porque eu tinha saído de casa, fiquei 2 anos fora da igreja, do pastor Marcos Pereira, fiquei fora e fui passar um tempo na casa da minha tia, até porque eu tinha me desentendido com meus pais, problema familiar. E eu fui passar um tempo na casa da minha tia e como o Rogério e a Zeneide eram vizinhos, eu me encontrei com eles lá, conhecia eles daqui da igreja, que eles congregavam aqui na igreja, e eu encontrei com eles lá. E lá eles me perguntaram como é que eu estava e se eu estava desempregado. E eu falei que estava desempregado. E eles falaram que podia arrumar uma Afroreg para mim, que ia arrumar um emprego para mim na Afroreg, e eles ficavam insistindo para mim poder dar um depoimento contra o pastor. Só que eu falei para eles o seguinte, pro Rogério e a Zeneide, que eu estava em busca apenas de um emprego, não queria me envolver, não queria me meter em nada disso, só queria um emprego. Aí eles falaram que ia arrumar um emprego para mim, tudo bem. Arrumaram uma Afroreg para mim trabalhar no mês de março, eu comecei a trabalhar na Afroreg. E no mesmo dia do contrato, eles no final do expediente, eles falaram assim para mim, aguarda um pouco que a gente vai ir para casa, como eles moravam perto da onde eu estava, na casa da minha tia, eles falaram que ia me dar uma carona para casa. Eu aguardei. E nisso, já tarde da noite, eles chegaram para me levar para casa, estava todo mundo na Afroreg, só em locais diferentes lá dentro. E no meio do caminho, ao invés de eles me levarem para casa, estava Rogério, Zeneide, mais um policial da BOP, que se apresentou como um polícia, estava junto com a gente no carro, se dizendo levar a gente para casa, e no meio do caminho desviou, me levaram para a delegacia, para a DECOG. Levaram quando eu fui me dar por conta, eu estava dentro da DECOG. E lá eles disseram para mim, eu falei, pô, o que eu estou fazendo aqui? Aí eles falaram, você vai vir aqui agora para dar um depoimento contra o pastor. Eu falei, pô, mas eu falei para vocês que eu não queria me meter com isso, eu não queria falar nada disso. Eles falaram, agora você vai falar, pô, agora você tá com a gente. Isso porque foi no dia do contrato. Eles me levaram no mesmo dia para mim poder dar o depoimento contra o pastor. Com medo, eu fui, porque estava com muito ódio, com muita raiva do pastor. Vamos acabar com esse cara. Tá entendendo? Nós vamos acabar com ele. Entendeu? Não vamos dar trégua a ele, não. Vamos pra dentro dele, sabe por causa de quê? O que ele tá fazendo com vocês é maior covardia. Ele ficou se insinuando pra mim, falando que o pastor tinha estrupado minha mãe, minha irmã, começou a falar um monte de coisa, junto com o Rogério, dentro de uma sala fechada. Começou a acusar o pastor de várias coisas, começou a falar várias coisas, e eu sem saber de nada daquilo, até porque o que eu conheço do pastor não era nada daquilo que ele estava afirmando. No caso, o Júnior e o Rogério. E eles começaram a acusar um monte de coisa, falando que o pastor estrupou minha irmã, começaram a botar um monte de coisa na minha cabeça, falando, pensa bem, porque ele tá lá estrupando tua irmã e a tua mãe. E eu, poxa, como é que eu vou afirmar esse tipo de coisa? Eu não tô tendo contato com a minha mãe, com a minha irmã, como é que eu vou perguntar essas coisas pra eles? Eles me levaram pra delegacia, eu fui lá, e dentro da delegacia, já tarde da noite, já era umas meia-noite, que foi meu depoimento, entramos pela porta dos fundos da delegacia, lá dentro, o Rogério e a Zeneide sentou do meu lado, onde o escrivão estava para receber, no caso, o meu depoimento. Dentro da sala, onde estava o Rogério e a Zeneide, o Rogério e a Zeneide começaram a acusar o pastor de várias coisas, falar várias coisas, aonde eles tinham me falado antes, querendo botar na minha cabeça para me poder falar. E eles falavam para o escrivão assim,
ele veio aqui para falar isso do pastor. Só que eu fiquei assustado, porque eu não queria falar nada daquilo. Falando que o pastor era mente criminosa, falando que o pastor era um traficante, falando um monte de coisas, querendo acusar certo tipo de pessoas que o pastor estava pegando dinheiro do tráfico. E eu não via nada daquilo, eu nunca vi nada daquilo, eles afirmando, como se eu estivesse falando. E o escrivão, anotando, digitando tudo aquilo que eles estavam falando. O desfecho disso tudo em relação ao Afro-Reg, eu acredito que eles vão ter que pagar por tudo que eles fizeram. Em relação à minha família, de ter quase destruído a minha família, em relação ao pastor, de ter denegrido a imagem do pastor da igreja, em relação aos vizinhos e à sociedade, e até por ter estourado isso no Brasil e até o mundo inteiro, denegrido a imagem da igreja, expondo as pessoas a esse ponto. E eu acho que eles vão ter que pagar em relação a isso tudo que eles fizeram, a mentira toda que eles fizeram contra o pastor. Nós estamos saindo daqui pegar outras pessoas agora. É muita gente contra ele, não é pouca não, meu irmão. Entendeu? Nós vamos destruir aquele verme ali, meu irmão. Sabe quanto é que a senhora foi depor contra ele? Tá esperando nós lá, Rogério. Vambora lá, Rogério. Vambora, Rogério. Vacinar. Vambora.